Olá, tripulantes do Nave, tudo bem? Eu sou Adriano Carregaro, da USP de Pirassununga e do site nave.vet.br. Nesse episódio da nossa playlist chamada Nave Ondas, nós vamos falar um pouco sobre uma das ondas mais comuns que nós temos na monitoração anestésica. Nós vamos abordar aqui sobre a eletrocardiografia. Ela é certamente a monitoração gráfica mais antiga que nós temos. Ela é do início do século XX. Nossa, eu sou do século passado. Idade pesa, velho. Enquanto que a monitoração da onda de pressão arterial invasiva começou no início da década de 1920 e a oximetria e capnografia bem depois, no início da década de 1970. A eletrocardiografia, também conhecida como ECG, é uma composição de ondas sequenciadas, gerando um traçado eletrocardiográfico. O primeiro traçado eletrocardiográfico que se tem notícia foi obtido pelo fisiologista holandês Willem Einthoven, em 1902. O aparelho, que pesava quase 300 quilos e era bem diferente do que nós temos hoje, já gerava um traçado de ECG de excelente qualidade. Imagina a gente chegando com equipamento desse para anestesiar animal, o cirurgião ia pirar. O ECG nada mais é do que a representação gráfica da atividade elétrica gerada pelo coração em um determinado tempo. Obviamente, a monitoração cardíaca melhorou muito depois disso, porque antes, basicamente, nós tínhamos a estetoscopia. E depois do ECG, nós já passamos a monitorar o ritmo e a condução do coração. Porém, nós temos que lembrar que esse tipo de monitoração não nos dá precisão da atividade cardiovascular. Então, nós temos que associar outros tipos de monitoração, como, por exemplo, a avaliação da pressão arterial. Para entendermos como obter um traçado eletrocardiográfico, nós temos que lembrar que o coração é um músculo com atividade elétrica ritmada. Então, desde que ele esteja saudável, o estímulo vai sempre sair do mesmo ponto e depois propagar ao longo do órgão. Então, o que nós temos aqui é um importante marcapasso localizado no átrio direito, chamado nódo sinoatrial. Ele que dita o ritmo do coração. Após a despolarização do nódo sinoatrial, o estímulo segue em direção ao nódo atrioventricular, localizado no septo interatrial, que conduz o estímulo para os ventrículos, pelo feixe de His, localizado no septo interventricular. Esse estímulo, então, segue caminho, chegando até as fibras de Purkinje. Assim, como vemos, o estímulo parte da porção direita da base do coração até o ápice. Para obtermos as ondas cardíacas, nós precisamos de um par de eletrodos, um positivo e um negativo, que sejam capazes de captar a atividade elétrica cardíaca. Observe. Não! Durante a anestesia, basicamente nós utilizamos as derivações bipolares de Einthoven. Então, nós temos a derivação 1, em que a leitura parte do braço direito para o braço esquerdo do paciente, a D2, partindo do braço direito para a perna esquerda, e a D3, partindo do braço esquerdo para a perna esquerda. Então, o que nós temos de traçado padrão é esse aqui. A primeira onda é a P, que caracteriza a despolarização dos átrios e é positiva. Logo depois, nós temos o complexo QRS, que caracteriza a despolarização dos ventrículos. Nesse caso, nós temos uma pequena onda negativa, a Q, uma onda R positiva bem elevada e a onda S, negativa novamente. Em sequência, nós temos a onda T, que representa a repolarização dos ventrículos. Ela geralmente é positiva e não pode passar de 25% do tamanho da onda R. É importante entendermos que a onda gerada pela repolarização dos átrios geralmente não é observada, pois ela é sobreposta pelo complexo QRS. Nós também temos outras partes do traçado que podem ser interessantes de serem avaliadas durante a anestesia, como o segmento PR, que representa o tempo entre a despolarização dos átrios e a despolarização dos ventrículos, e o segmento ST, que representa o intervalo entre a despolarização e repolarização dos ventrículos. Ô Adriano, você vai falar das pré-cordiais? Não, nós não vamos falar das pré-cordiais e nem da AVF, AVL e AVR. Essas derivações são bem importantes lá na clínica médica, mas pra gente na anestesia, a pegada é outra, é mais simples. A gente precisa avaliar se está tendo alguma alteração eletrocardiográfica durante o ato anestésico. Então, basicamente, a gente usa a derivação 2, 3 e, dependendo da situação, a derivação 1. Se você quiser uma avaliação mais detalhada de como está o coração, aí sim você tem que partir para um exame de eletrocardiografia
eletrocardiografia mais detalhado e também até ecocardiografia. Mas durante o ato anestésico a gente basicamente trabalha com as derivações de Einthoven. Ô Adriano, em cavalo é igual também? Não, em grandes animais o posicionamento dos eletrodos é um pouquinho diferente. Ah lá, querendo mostrar que sabe. Nesse caso, o eletrodo negativo fica localizado próximo ao sulco jugular direito e o positivo próximo ao olecrano. Essa derivação é conhecida como base-ápice, por isso o traçado eletrocardiográfico é um pouquinho diferente. No caso, a onda P continua positiva, como vimos antes. Porém, pela disposição dos eletrodos, o complexo QRS é invertido, seguindo da onda T, que pode ser positiva ou bifásica. Um outro ponto importante é que a onda P em equinos adultos pode ser bífida devido ao tamanho dos átrios, mas tudo isso é considerado normal. Bom, pessoal, as possibilidades de mudança no traçado eletrocardiográfico são enormes. É um mundo de possibilidades de alterações. Inclusive, nós temos livros específicos que abordam esse assunto. Nós aqui vamos falar das principais alterações que acontecem durante a anestesia, ok? Para isso, eu vou chamar uma grande amiga minha, a doutora Elizabeth Carvalho, da Ecosvet, que sabe tudo desse assunto. É cabulosa ela, hein? Vai daí, Elizabeth, resolve essa bucha para mim aí. Adriano, obrigado pelo convite. Pessoal do NAVE, é um prazer estar aqui com vocês. Então agora a gente vai ver quais são as alterações mais comuns nessas ondas. Vamos lá. Então, a primeira alteração, no traçado eletrocardiográfico, que é bem frequente a gente observar durante a anestesia de pacientes caninos, felinos, equinos, enfim, das espécies domésticas no geral, é a bradicardia sinusal, pessoal. Então, quais são as características de uma bradisinusal? Então, a gente consegue observar onda P, Aqui eu estou mostrando um traçado da espécie canina, Então, a gente consegue observar a onda P, ela conduz a um complexo QRS e gera onda T. O que está alterado aqui? A frequência de disparo. Então, eu tenho batimentos de origem sinusal, porém, eles estão disparando com uma frequência abaixo do normal para a espécie. O que você vai esperar encontrar nessas ondas? Você vai ver as ondas com as características normais, porém, disparando com uma frequência aqui no cão é abaixo dos 60, se for um cão neonato, abaixo dos 120, um gato abaixo dos 120, um equino adulto abaixo dos 40 e um potro abaixo dos 50 batimentos por minuto. Tem que ficar ligado porque essa alteração, a bradicardia sinusal, ela pode ter várias causas durante a anestesia. Então, muitas vezes o paciente está num plano profundo de anestesia, ou então você está utilizando fármacos que promovam uma alteração do ritmo cardíaco. Então, pensar sempre nessas possibilidades. A segunda alteração, que é bem frequente também, a gente chama de sinus arrest ou parada sinusal. O que você vai observar no traçado eletrocardiográfico na monitorização desse paciente? Então, novamente, você vai observar batimentos de origem sinusal, então eles têm onda P, que conduz a um complexo QRS e gera onda T, mas o sinus arrest, ele acontece quando eu tenho uma pausa que é maior do que o dobro do intervalo normal ali daquele paciente. Na anestesia, a gente não está mensurando nada, então a gente faz isso simplesmente olhando, percebendo ali aquela alteração do ritmo. Então, aqui a gente consegue fazer isso visualmente. Olha lá, a distância dessa onda R para essa onda R. Observe que aqui eu tenho uma pausa, em que não tenho nenhum batimento, o sinusal não disparou nesse momento. E essa pausa, ela está maior do que o dobro do ciclo de base desse animal. Então, para essa alteração, nós damos o nome de sinus arrest. Na maioria dos casos, ela está relacionada também à hipervagotonia. Então, o aumento do tônus parasimpático, fazendo com que a atividade do nó sinusal reduza. As mesmas causas que podem levar a uma bradisinusal podem ocasionar também um sinus arrest ou então parada sinusal. A terceira alteração, que é muito comum também na eletrocardiografia durante a anestesia geral, são os bloqueios atrioventriculares. Então, o que é um bloqueio atrioventricular? Bom, o impulso ele nasce no nó sinusal, ele percorre os átrios e chega no nó atrioventricular. E é a partir do nó atrioventricular que ele vai descer para o feixe de His para que haja a despolarização ventricular. Quando eu tenho um bloqueio atrioventricular, um BAV, significa que eu tive o impulso chegando nesse nó atrioventricular e demorando além do normal para conseguir despolarizar os ventrículos. Então, BAV de primeiro grau, eu tenho simplesmente uma lentificação nessa condução. O que eu vou observar no ECG? Eu vou observar que a distância da onda P
pro complexo QRS, ou seja, do impulso gerado no nó sinusal, para ele chegar de fato a conduzir para o ventrículo, começa a ficar prolongado. Muitas vezes, durante a anestesia geral, se isso não for muito marcado, você não vai perceber, porque você não está mensurando esse intervalo. Agora, num BAV de segundo grau, eu já começo a ter impulsos que são gerados aqui no nó sinusal, chegam no nó atrioventricular, mas que eles não conseguem descer para despolarizar os ventrículos. Então, nesse momento, a gente começa a ter no ECG ondas P's que não conduzem a complexos QRS. Então, aqui a gente pode perceber uma regularidade entre os batimentos, né? Então, o nó sinusal está disparando aqui de forma bem regular. Aqui ele dispara novamente, porém, esse impulso ele não consegue gerar uma despolarização ventricular. Ou seja, nesse momento houve um BAV de segundo grau. A quarta alteração, que também é frequente durante a anestesia geral, pode acontecer em diversas situações, é a taquicardia sinusal. Então, alterações de frequência cardíaca, pessoal, são consideradas arritmias também, né? Então, tanto a brade sinusal quanto a taquicardia sinusal podem acontecer durante a anestesia geral. Numa ataque sinusal, eu vou perceber batimentos de origem sinusal, então eles têm P, complexo QRS e onda T, porém, a frequência de disparo desse nó sinusal está além do normal, além da fisiológica para aquela espécie. Como valores de referência, eu posso pensar ali para um cão, uma frequência cardíaca acima dos 160, para um cão neonato acima dos 220, para o felino acima dos 240, para um equino adulto acima dos 80 e para um potro acima dos 90 batimentos por minuto. Estou anestesiando um paciente e vi que ele está com taquicardia sinusal, devo, em primeiro lugar, avaliar o plano anestésico, né, para saber se ele não está superficializando da anestesia. Devo também me questionar a respeito do protocolo analgésico que está sendo utilizado, uma vez que a dor vai liberar catecolaminas e vai fazer com que essa atividade do nó sinusal se eleve. Tá? Então, isso é algo bem importante do anestesista pensar durante a anestesia geral. Quinta alteração, muito frequente também, né, são os complexos ventriculares prematuros. Então, um complexo ventricular prematuro significa que eu tenho um impulso que ele não é gerado pelo nó sinusal. Ao contrário, né, é um impulso que é gerado de forma anômala pela musculatura ventricular. Então, ele não tem onda P precedente, tá? Então, a gente não vê uma onda P precedente. E eu vou perceber um complexo QRS largo e bizarro. Então, esse aqui é um exemplo de um paciente com taquicardia sinusal. Então, eu tenho P, QRS, T. A frequência de disparo está alta, excedendo o limite ali para a espécie canina. E, de repente, eu vejo aqui um complexo ventricular prematuro que tem essa conformação. Ele é largo e é bizarro. Quando eu passo a ter vários complexos ventriculares prematuros, quando eu tenho mais do que 3 na sequência, isso vira um ritmo. Aí a gente muda o nome. Então aí, ao invés de eu ter um complexo ventricular prematuro isolado, agora eu começo a ter uma taquicardia ventricular. Então, nesse vídeo, eu tenho um exemplo de taquicardia ventricular. Vejam como eu tenho aqui complexos ventriculares prematuros, então eu tenho só QRS largo, bizarro, um na sequência do outro, com uma frequência cardíaca alta, né? Então, esse paciente com uma frequência lá próximo dos 180 batimentos por minuto. Esse ritmo tem que chamar muita atenção porque ele vai trazer uma instabilidade hemodinâmica e é um ritmo que pode evoluir para uma condição fatal, como a fibrilação ventricular, né, e a sistolia. Bom, então aqui um detalhe muito importante que o anestesista não pode se confundir. Não confundir, né, um VPC, ou seja, um complexo ventricular prematuro, com um batimento ventricular de escape. Então, nessa imagem, nós estamos percebendo aqui batimentos sinusais, P, QRS, T, né, eles estão acontecendo aqui com certa regularidade e, de repente, eu observo, né, um complexo QRS largo, bizarro, que não tem onda P precedente. Bom, será que esse batimento ele é prematuro ou ele é um escape? Tá? Então, vamos tentar entender o que esses termos trazem. Prematuro, imaginem um bebê prematuro. O que é um bebê prematuro? É um bebê que nasce antes do tempo. Então, quando eu falo que eu tenho um batimento prematuro, significa que ele está disparando, esse foco anômalo, patológico, está disparando antes do tempo. Qual é o tempo? Então, aí eu tenho que fazer essa avaliação, se for durante a anestesia, olhando a distância de um batimento para o outro. Então, aqui, por exemplo, eu estou vendo essa distância.
de um batimento sinusal para o outro. E aí, quando eu vejo essa alteração, esse batimento alterado, eu devo me questionar se ele está acontecendo antes do tempo ou após uma pausa. Aqui, a distância entre eles está menor do que o ciclo normal. Então, nesse caso aqui, nós estamos diante de um complexo ventricular prematuro, que está interrompendo a diástole ventricular e, portanto, está prejudicando a hemodinâmica do paciente. Aqui embaixo, ó, vejam como eu tenho um batimento com uma morfologia muito similar, porém a interpretação hemodinâmica é totalmente diferente. Então, por isso que a gente não pode decorar o elétrico, né? A gente tem que tentar realmente entender o traçado eletrocardiográfico. Não tenho onda P precedente, tenho QRS largo e bizarro. Porém, olhem o ciclo de base desse animal, tá? Então, eu tenho aqui, ó, dois batimentos sinusais, aí eles aproximam um pouquinho, é uma arritmia sinusal, isso aqui é algo fisiológico, então eu tenho batimentos de origem sinusal, só que com uma leve alteração na distância entre eles, e de repente eu observo uma pausa, e essa pausa significa que o nó sinusal não disparou. O que aconteceu nesse coração? Um foco ventricular, né, disparou na tentativa de auxiliar o débito cardíaco desse animal. Se esse foco ventricular não disparasse nesse momento, esse animal ficaria, né, deste batimento até o próximo batimento sinusal sem nenhum volume sistólico, né, sendo ejetado lá para a aorta. Então, eu não devo pensar, por exemplo, em suprimir um complexo ventricular de escape. Meu raciocínio tem que ser o contrário. Eu devo pensar o que está fazendo esse nó sinusal reduzir a sua atividade. Será que esse paciente não está muito profundo na anestesia? Será que ele não utilizou, não recebeu algum fármaco que esteja reduzindo muito a frequência de disparo desse nó sinusal? Vejam como a interpretação hemodinâmica é bem diferente dessa situação aqui de um complexo prematuro. E para a gente finalizar, né, uma outra situação que é comum também de acontecer, mas que pode passar desapercebida porque é uma alteração um pouco mais sutil, é o complexo atrial prematuro. Então eu falei para vocês que o ventrículo ele pode disparar de forma anômala, os átrios também podem fazer isso. Então olhem nesse exemplo, ó, eu tenho onda P, QRS-T, P, QRS-T, né? Isso fica aqui acontecendo por esses 4 batimentos de origem sinusal e a onda T deste batimento está emendando com a onda P do próximo batimento. Então aqui nós falamos que aconteceu um fenômeno P sobre T. Por quê? Porque a onda P deste batimento, que tem um asterisco, está emendando, está caindo em cima da onda T anterior. Isso acontece quando um foco atrial despolariza de forma anômala. Como o foco atrial vai conseguir gerar a despolarização atrial, ele gera a onda P. Então, por isso que nós vamos ver uma onda P que cai em cima da onda T anterior. A condução, a hora que esse impulso chega no nó átrio ventricular e vai descer para o feixe de His, ela acontece normalmente para o ventrículo. Então, um complexo atrial prematuro, ele dá origem a um complexo QRS estreito, muito similar ao complexo sinusal. Se você não estiver muito atento ali durante a tua anestesia, talvez você não perceba esse fenômeno P em T. Será que o ECG é confiável, né? Todas essas ondas, será que elas são confiáveis? Sim, pessoal, elas são confiáveis, desde que a gente esteja monitorando realmente. Então não adianta nada ter o paciente ligado lá com todos os cabos do eletro posicionados de forma correta, mas não ter alguém ali, uma cabeça pensante por trás para conseguir avaliar se o parâmetro que o monitor está te dando está sendo fidedigno ou não. Vejam esse exemplo aqui nesse vídeo. Então esse paciente está em TAC ventricular. A gente consegue perceber, né, quem tem um pouquinho mais de experiência consegue perceber que essa frequência cardíaca está mais acelerada. E o monitor está marcando lá, ó, 114 de frequência cardíaca, 110. Pessoal, então a primeira lição é, o ECG ele pode te dar a frequência cardíaca errada, porque quando o paciente tem alguma alteração na morfologia das ondas, então, por exemplo, se ele tem uma onda T um pouco mais alta, né, se ele tem uma onda R alterada, o algoritmo do monitor pode não detectar a frequência cardíaca de maneira correta, tá? Então, durante as arritmias, pode sim acontecer do monitor não estar mensurando a frequência de forma correta. O que eu devo fazer?
auscultar esse paciente, né? Então, eu nunca vou confiar cegamente no valor de frequência cardíaca que o monitor está me dando. Eu tenho que sempre olhar concomitantemente o traçado e ter uma noção, né, se aquilo realmente está representando a realidade. Ao menor sinal de dúvida, ausculte o paciente e conte a frequência cardíaca. Também é comum acontecerem artefatos no ECG, né? O ECG, ele usa eletrodos conectados na superfície corporal. Nosso paciente anestesiado, ele vai ter ali, vai sofrer movimentação pelo cirurgião, muitas vezes ele está deitado sob um colchão térmico. Tudo isso gera interferência no impulso elétrico, então na percepção desse impulso elétrico pelos eletrodos. Então aqui, ó, 2 exemplos de artefato. Como que nós podemos minimizar a ocorrência desses artefatos? Então, por exemplo, na espécie canina e felina, preferencialmente eu devo colocar nos membros torácicos na altura dos cotovelos e nos membros pélvicos na altura dos joelhos. Isso vai minimizar, né, esse movimento, essa interferência da respiração e de uma possível manipulação abdominal que o cirurgião esteja fazendo. Muitas vezes também o traçado de má qualidade pode ser corrigido com colocação de álcool 70, né? Tem pessoas que gostam inclusive de colocar um pouquinho de gel de ultrassom. Não existe obrigatoriedade, tá? O álcool 70 já resolve, mas pode ser uma possibilidade. Bom, e não achar, né, que artefatos são arritmias. Então, esse traçado mostra direitinho isso aqui. Então, eu tenho batimentos sinusais. Vejam que a linha de base está bem alterada, né? Então, esse paciente, o eletro desse paciente está com bastante artefato. E aqui a gente vê, né, algo que lembra uma onda R, mas muito diferente da onda R sinusal, olhem lá. Então, antes de eu achar que isso aqui é, por exemplo, uma ectopia ventricular, eu devo pensar o seguinte: não vai existir complexo QRS sem onda T posterior. Então, se eu tenho algo que mimetiza um complexo QRS, eu teria que ter uma onda T logo na sequência. Isso aqui, pessoal, a gente chama de interferência espiculada. Pode ser simplesmente por uma movimentação no eletrodo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos numa próxima oportunidade e obrigada pela atenção. Sobrou mais nada para eu falar, vou falar o que agora? Elizabeth, muito obrigado pela participação nessa videoaula do NAVE. Você enriqueceu bastante o assunto e obviamente falou muito melhor do que eu poderia falar. Então, pessoal, uma coisa importante é a gente entender até onde que vai cada monitoração. O que a gente tem visto ao longo dessas videoaulas é que a gente tem que ter uma monitoração um pouco mais completa, dependendo obviamente do caso. Então a eletrocardiografia, ela casa muito bem com a avaliação da pressão arterial, oximetria, capnografia. A gente já começa a ter uma monitoração um pouco mais completa, isso que a gente já vem falando de várias videoaulas. Pessoal, espero que essa videoaula tenha ajudado vocês a interpretar o traçado eletrocardiográfico e eu faço um grande convite para vocês para visitarem o canal do Ecosvet no YouTube e também nas outras mídias sociais, ok? Não esqueçam de postar os comentários no vídeo aqui e nos vemos na próxima videoaula. Um grande abraço e até breve!